Olá, pessoal. Então, hoje eu estou aqui para fazer com vocês uma explicação sobre a unidade 1. Nós vamos ver algumas questões, algumas formas, talvez esclareça algumas dúvidas ainda que ficaram sobre a unidade 1. Então, vamos começar aqui com alguns probleminhas. Então, nós temos o problema aqui. Um eletrodoméstico foi comprado por R$ 750 e vendido por R$ 1.020. Calcule o lucro na forma percentual sobre o preço de venda. Então, eu quero saber qual foi o lucro, mas considerando o preço de venda desse produto. Então, qual foi o lucro? O lucro foi 1.020, que é o preço vendido, menos os 750, que foi o valor comprado. Ou seja, o lucro foi de R$ 270. Se o problema pede para calcular o lucro na forma percentual sobre o preço de venda, então eu vou considerar que o meu 100% equivale ao 1.020, que é o meu preço de venda. Então, vou fazer a regrinha de 3. 1.020 está para 100%, assim como R$ 270 de lucro está para X. Aí, resolvendo a regrinha de 3, fazendo a regrinha aqui 1.020 vezes X, produto dos meios, igual ao produto dos extremos, que vai ser igual a 100 vezes 270, vai resultar aí num lucro percentual de 26,47%. Então, quando eu tenho que calcular um percentual, um valor percentual, para saber sobre quem que eu preciso calcular, os 100%, por exemplo, quem eu considero como 100%, basta observar o que o problema está pedindo. Então, aqui ele está sendo bem claro. Calcule o lucro na forma percentual sobre o preço de venda. Muito bem. Então, vamos lá para o segundo problema. Um carro foi vendido com prejuízo de 12% sobre o preço de venda. Calcule o preço de venda, sabendo que o preço de custo foi de R$ 28.350. Então, esse foi o custo. Como o prejuízo é de 12% sobre o preço de venda, este vai corresponder a 100%. Se eu estou considerando 12% sobre o preço de venda, a minha venda equivale a 100%. Logo, o meu preço de custo corresponderá a 112%. Então, 112% equivale a 28.350. E o 100%, que é o que eu estou procurando, calcule o preço de venda, equivale a X. Então, resolvendo a regrinha de 3, novamente nós chegamos a um total de R$ 25.312,50. Ou seja, o preço de venda desse produto foi de R$ 25.312,50, porque foi vendido com um prejuízo de 12%. Vamos a mais um problema. O investimento de R$ 10.000 na melhoria da logística de uma empresa gera uma economia de R$ 2.000. Aí a pergunta é, qual a economia se investirmos R$ 4.000? Então, aqui é uma regrinha de 3, Se eu investir R$ 10.000, eu vou gerar uma economia de R$ 2.000. Se eu diminuir esse investimento, então eu estou diminuindo o investimento, o que vai acontecer com essa economia? Então, de que forma que eu resolvo esse problema? Então, eu tenho que analisar as grandezas, vamos pela lógica lá. Essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Então, quando que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando eu aumento uma grandeza e a outra aumenta também. Elas são inversamente proporcionais quando eu aumento uma grandeza e a outra grandeza diminui. Nesse caso, se eu aumentar o investimento, o que vai acontecer? A economia aumenta. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, eu não vou precisar fazer inversão aqui dessas grandezas, apenas vou resolver a regra.
Um outro problema que envolve a questão de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, eu tenho aqui nessa situação. 2 operários, depois de 8 dias de serviço, receberam R$400. Então, 2 operários, 8 dias de serviço, receberam R$400. A pergunta é, quanto receberão 5 operários, então completando aqui os 5, em 12 dias de serviço? Então, qual é o valor que eles vão receber? Então, para resolver esse problema, novamente, eu faço a análise das grandezas, comparando sempre com a grandeza aqui que eu estou procurando. Então, comparando as grandezas lá, vamos comparar o salário com os operários. Então, a gente vai pela lógica. Se eu tenho para 2 operários um pagamento de R$400, então, se eu aumentar, considerando que os dias de serviço são fixos, então a gente fixa lá a outra grandeza. Continuando no mesmo dia de serviço, se eu aumentar o número de operários, eles vão receber mais dinheiro, vão receber mais valores. Ou seja, salários e operários são diretamente proporcionais. Agora eu vou analisar outra dupla aqui de grandezas, que seriam os dias de serviço e o salário. Então, o que eu observo aqui? Se em 8 dias de serviço foram pagos R$400, considerando apenas 2 operários, vamos fixar o número de operários, esses mesmos operários trabalhando 12 dias de serviço vão ganhar mais ou vão ganhar menos? Vai aumentar também, né? Porque eu aumentei o dia de serviço, vai aumentar o valor recebido. Então, essas grandezas também são diretamente proporcionais. Então, observando aí essas grandezas, não há inversão, né, de nenhuma dupla de grandeza. Portanto, é só resolver o problema normalmente utilizando a propriedade da regra de 3 lá. Então, nós vamos fazer lá 2 está para 5, 2 sobre 5, vezes 8 sobre 12, igual a 400 sobre x. E vamos resolver o problema. 400 sobre x igual a 2 vezes 8, 16. 5 vezes 12, 60. Multiplicando, né, fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu vou ter 16x igual a 24.000. E isolando x, eu terei R$1.500. Ou seja, esses 5 operários trabalhando 12 dias de serviço vão receber R$1.500. Então, aí um problema de grandezas, né, de regra de 3 composta, mas onde as grandezas são diretamente proporcionais. Agora, vamos analisar um problema em que ocorrem grandezas com outra característica. Então, vamos analisar o problema dos pintores. Se 21 pintores, trabalhando 8 horas por dia, pintam um edifício em 6 dias. Nessas mesmas condições, quantos dias serão necessários para que 9 pintores, trabalhando 7 horas por dia, pintem esse mesmo edifício? Então, estou mudando o tempo de serviço, estou diminuindo o número de pintores e quero saber em quantos dias eles vão estar realizando esse trabalho. Então, agora vamos comparar novamente as grandezas. Então, vamos analisar pintores e dias. Digamos que, considerando os pintores em dias, trabalhando uma mesma carga horária. Então, 21 pintores trabalhando numa determinada carga horária. Se eles fazem esse serviço em 6 dias, se eu diminuir o número de pintores, mas continuar com a mesma carga horária, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias? Pela lógica, eu vou precisar de mais dias. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu já venho aqui, já considero que eu vou ter que mudar a ordem aqui, né, dessas duas grandezas e vou colocar o 9 sobre o 21 para usar as propriedades das grandezas, né, inversamente proporcionais no cálculo de regra de 3 composta. Agora vamos analisar a hora e os dias de serviço, a hora de serviço e os dias. Então, se 21 pintores trabalham 8 horas por 6 dias para fazer um determinado serviço, então, se eu diminuir o número de horas de serviço com essa mesma quantidade de pintores,
o que vai acontecer? Eu diminuir as horas, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Eu vou precisar de mais dias. Eu continuo com a mesma quantidade de pintores, diminuir as horas de serviço deles, provavelmente, pela lógica, o que vai acontecer? Vai aumentar o número de dias. Então, diminuir as horas, aumentou os dias. Portanto, grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos inverter aqui essas duas grandezas. Então, eu tenho 9 sobre 21 igual a 7 sobre 8, e vai ficar igual a 6 sobre x. Resolvendo novamente, né, da mesma forma que resolvemos o problema anterior, multiplicando 9 vezes 7, 63, 21 vezes 8, 168, e multiplicando, fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, vou chegar ao resultado de 16 dias. Ou seja, 9 pintores para fazer esse mesmo trabalho, trabalhando 7 horas por dia, vão precisar de 16 dias de trabalho. Então é isso, eu gostaria, né, de trabalhar um pouquinho essa questão, esclarecer talvez algumas interpretações com relações às grandezas inversamente e diretamente proporcional. Espero que tenha sido útil essa troca aqui de conversa com relação a esse problema, e logo na sequência a gente vai estar trabalhando aí com os juros simples também. Então, bons estudos para todos vocês, muito sucesso aí nessa unidade.